Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lorraine Cardoso, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Olá, ferrenhos. Olá, Alô, tudo bem? Obrigado, Mano, por participar. E hoje estamos recebendo o Mano Ferreira. O Mano é cofundador do Livres e diretor de operações da instituição. Seja bem-vindo, Mano. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Catarina. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com vocês e falar sobre liberdade. Mano, eu gostaria de, primeiramente, que você explicasse para os nossos ouvintes e para nós também como que foi teu início no movimento liberal, o que levou você a se tornar um dos fundadores do Livres. Acho que seria bem interessante passar isso para o pessoal. Pô, legal. Vamos lá. Versão longa ou versão curta? O que é que vocês querem? Bom, eu sou liberal desde meus 14 anos. Vou fazer 34 semana que vem, então já tem uns 20 anos aí de liberalismo. E surgiu no colégio. Eu virei liberal de um jeito muito diferente do comum, numa aula de artes plásticas. A gente estava estudando, na época, modernismo, e tinha um quadro do René Magritte, que se chama A Traição das Imagens, que é basicamente o desenho de um cachimbo e a frase escrita embaixo em francês: isso não é um cachimbo. E na época, aos 14 anos, eu, muito arrogante, caí no truque mais básico da professora, porque ela primeiro mostrou o cachimbo sem a frase embaixo, né? E perguntou: o que é isso? E eu disse: claro que é um cachimbo, né? E o que estava escrito embaixo é que não era um cachimbo. Por quê? Ora, porque era um quadro, né? E por mais que seja meio trivial essa piadinha, isso na minha mente de 14 anos gerou um Big Bang, assim, porque basicamente eu refleti sobre a condição humana na busca da verdade e como o nosso contato com o mundo objetivo é mediado pelas nossas impressões humanas. E, portanto, como que a gente sempre está em busca da verdade, mas nunca podemos ter certeza de que a alcançamos. Se não podemos ter certeza que alcançamos a verdade, muito menos podemos pensar em impô-la a qualquer outro, né? Então, foi a partir desse raciocínio meio epistemológico que eu cheguei na ideia de que, bem, eu não posso ser arrogante e achar que sei da vida dos outros. Eu não posso achar que sei as verdades do mundo, eu não posso achar que sei sobre mim mesmo, quanto mais sobre os outros. Foi essa crise de identidade que me levou... Muito profundo para uma criança. Ao liberalismo, 14 exatamente. anos, né? E na época, pesquisando sobre isso, eu encontrei Karl Popper, né, que é um liberal, autor de Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que era um filósofo da ciência, né? Então, o meu caminho no liberalismo foi muito diferente do que costuma ser, né? Que as pessoas costumam, sei lá, ter algum insight econômico. No meu caso, foi um insight sobre busca da verdade, sobre tolerância, sobre humildade, sobre como a gente não pode achar que pode ser dono da vida dos outros. E, enfim, a gente está falando aí dos anos 2000, né? E aí eu comecei a procurar referências. Na época, em Recife, tinha um programa de rádio chamado Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. E entre os apresentadores do Café Colombo, na verdade, assim, a equipe do Café Colombo era muito liberal. E depois eu vim conhecer todos eles, e depois eu acabei entrando na equipe do programa, mas eles eram integrantes de um grupo de estudo que eles chamavam de Sociedade Hayek, lá em Recife. E através do programa, onde eles comentavam sobre livros, geralmente literatura, mas às vezes
política, economia, eles estavam sempre entrevistando autores de livros. Foi lá que eu fiquei sabendo da existência do Instituto Ordem Livre, que tinha um trabalho também de publicação de e-books no site deles, e ali eu li vários dos livros da minha formação básica, assim, então Bastiat, o próprio Hayek, Stuart Mill. Eu conheci esses pensadores a partir do Ordem Livre. O Ordem Livre que foi uma criação de Diogo Costa e Magno Kalner. E depois, o Ordem Livre lançou um projeto chamado Liberdade na Estrada. E aí, basicamente, a ideia aí era fazer uma série de palestras pelo Brasil, nas principais universidades públicas, sobretudo, e um dos pontos de parada na estrada foi lá em Recife. E aí eu fui. Então, eu estava lá na primeira edição do Liberdade na Estrada, ajudei a organizar a partir da segunda edição, e depois o Ordem Livre promoveu um seminário de verão, em 2012. E aí eu fui também da primeira turma do seminário de verão, onde surgiu o SFL, né? Na época, Estudantes pela Liberdade. Então, de lá surgiu a ideia de criar o capítulo brasileiro do SFL, e aí eu me envolvi nisso, ajudei depois a fundar. Eu me tornei diretor de comunicação, eu era estudante de jornalismo já nessa época, então acabei me tornando o diretor de comunicação do EPL, então cuidei de toda a parte de construção da marca, enfim, toda a parte de comunicação do início lá do EPL, e fui coordenador, assim, na época, na verdade, nem tinha os cargos de coordenação ainda, era por embaixadores, né? E aí depois, enfim, eu fui envolvido desde o começo, assim, na construção do EPL e acabei fazendo várias funções, ajudando a fundar vários grupos de estudo, especialmente no Nordeste, mas também fora do Nordeste. E aí teve um dado momento que alguns integrantes do EPL queriam criar um blog para publicar textos, e a gente participou da criação do Mercado Popular. E aí, a partir do Mercado Popular, é que minha história se cruza com o que vai vir a ser a criação do Livres, porque aí a gente já está avançando a história para 2015, que é quando Sérgio Bivar, filho de Luciano Bivar, assume a presidência da fundação do PSL. A fundação, todo partido no Brasil, né, tem uma fundação educacional que tem como objetivo fazer formação de quadros e de programa de governo, né, um programa partidário. E ele assumiu essa fundação e entrou em contato com o mercado popular, dizendo: pô, eu penso parecido com vocês, queria a ajuda de vocês para fazer um trabalho na fundação. E aí essa conversa foi evoluindo para a noção de que não adiantava ter um belo programa partidário se a gente não tivesse pessoas dispostas a defender essas ideias. E aí surgiu a criação do Livres como um movimento dentro do PSL para a renovação orgânica do partido. Então, Sérgio, que era filho de Luciano, articulou um acordo com o próprio pai, que era baseado na ideia de que, no momento em que a gente fosse constituindo núcleos em cada estado que fossem capazes de superar politicamente o grupo do PSL de então, a gente ia assumir o comando estadual do partido, e no momento que a gente provasse que era capaz de, provasse a Luciano, né, que era capaz de ultrapassar a cláusula de barreira, que é o requisito legal para os partidos terem acesso a fundo partidário, eleitoral e vários requisitos de bancada na Câmara dos Deputados, a gente assumiria o comando nacional do PSL. Então, estávamos firmemente nesse objetivo, conseguimos articular um acordo muito
interessante com alguns deputados que, na época, iam sair dos seus partidos, sobretudo do PSDB, no momento que o PSDB estava em crise por conta do Aécio Neves. Era um racha entre os chamados cabeças brancas e cabeças pretas do PSDB. E, basicamente, a gente conseguiu articular a ida de muitos deputados jovens para o PSL. E aí, com a vinda desses deputados, a gente ia atingir o objetivo de mostrar que seríamos capazes de ultrapassar a cláusula de barreira, ou seja, íamos entregar tudo que foi exigido. Então, estava chegando a hora de Sérgio assumir o partido e a gente fazer toda a reformulação que estava previsto nos nossos planos, que incluía uma nova governança partidária, novo estatuto, enfim, várias mudanças. Até que no dia 5 de janeiro, todo o acordo é rasgado para o PSL receber a candidatura à presidência de Jair Bolsonaro. E aí, no mesmo dia, nós saímos do PSL, sem saber ainda o que o Livre se tornaria, e fomos amadurecendo o que viríamos a ser. A primeira constatação é que não havia nenhuma legenda capaz de abrigar todas as nossas lideranças que, em 2018, já estavam todas com planos de candidaturas. Né? Então, a gente, por obrigação do destino, digamos assim, por falta de opção, viramos um movimento suprapartidário ali. E depois fomos amadurecendo e nos constituímos como uma associação civil, sem fins lucrativos, em defesa da liberdade individual. E, desde então, temos feito um trabalho cada vez mais amadurecido institucionalmente de ser o meio de campo entre a produção de propostas de política pública e a política. Então, o que a gente faz, basicamente, é construir incentivos para que, na política, mesmo as pessoas erradas tomem as decisões certas, seguindo o que ensinava Milton Friedman nesse sentido, né? Dizia que mais importante do que eleger as pessoas certas é criar um clima de opinião que faça com que até mesmo as pessoas erradas tomem as decisões corretas. Então, desde 2018, é nisso que o Livres vem se especializando, em construir incentivos para que os tomadores de decisão tomem decisões mais orientadas para a liberdade, e a gente faz isso por meio da curadoria de propostas, por meio da qualificação de lideranças e da troca de experiências entre lideranças da nossa rede, e por meio da participação no debate público nacional. Então, basicamente, essa é a minha história. Perfeito. Mano, vocês no Livres, vocês têm uma frase que é muito vinculada a vocês, que é o liberal por inteiro. Considerando o momento que a gente vive no Brasil hoje, essa discussão sobre censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, qual que é a tua opinião sobre isso? Ao teu ver, a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita ou não? Olha, curiosa a pergunta. A liberdade de expressão não é irrestrita em lugar nenhum, né? Ou seja, e por quê? Porque quando a gente pensa na liberdade em sociedade, a gente está pensando na convivência entre liberdades. Então, falar em liberdade de expressão irrestrita seria, por exemplo, defender que alguém pode fraudar um contrato, digamos. Então, se alguém promete algo que não vai entregar, está fraudando por meio da expressão. E isso é algo que vai contra o funcionamento de uma economia livre, né? Então, irrestrito não é. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que o espaço da liberdade de expressão precisa ser muito amplo. Então, eu faria primeiro uma distinção. Porque quando a gente pensa em liberdade de expressão humana é muita coisa, né? A forma de se vestir é a liberdade de expressão. Né? Então, sair pelado na rua é uma manifestação de liberdade de expressão também. E muita gente não aceita, né, a possibilidade de alguém sair pelado na rua, porque nós vivemos em sociedade. Então, eu acho que nesse debate a gente precisa fazer um recorte mais específico. E aí eu acho que o ponto é a liberdade de expressão de opiniões políticas
deve ser irrestrita? E aí, na minha visão, a resposta é absolutamente sim. A liberdade de expressão para opiniões políticas tem que ser completamente irrestrita, inclusive para aqueles que defendem, enfim, que são inimigos da liberdade de expressão, né? Aqueles que defendem regimes autoritários, que defendem ditaduras. Agora, outras formas de liberdade de expressão, muitas vezes são submetidas a acordos sociais. Então, por exemplo, a forma de nos vestirmos varia conforme vários espaços, né? Por algum motivo, nós, como humanidade, criamos um tabu e achamos que se alguém está pelado na rua, essa pessoa está violentando. É engraçado, né? Porque nossa cultura trata a nudez como violência, né? E, bem, a nudez, se a gente for ser rigoroso no, sei lá, no PNA, né, no princípio da não agressão, ficar nu não agride Não ninguém, agride né? ninguém, né? Então, assim, em tese, era para isso ser uma possibilidade de expressão humana não punível, né? Mas a gente sabe que as culturas precisam ter um arcabouço institucional de construção de condições para a convivência. E isso nos leva a precisar o tempo inteiro mediar diferentes liberdades, né? Então, inclusive, eu acho que vale a pena, já que você citou o liberal por inteiro, dizer que, na nossa compreensão, a liberdade, para ser defendida por inteiro, ela precisa equilibrar um tripé institucional que é a herança do liberalismo clássico, que é a democracia liberal, a economia de mercado e a sociedade aberta, no sentido de uma sociedade tolerante para a diversidade. Muitas vezes, esses três princípios entram em choque na realidade. E cada um deles obedece, né? É resultado de uma ênfase diferente na forma de pensar a liberdade individual, que são igualmente legítimos, igualmente liberais, e muitas vezes entram em choque. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre livre comércio, a princípio, eu sou defensor do livre comércio para tudo, mas será que podemos vender o voto? Aí isso entra em choque com o princípio da democracia liberal. Então, por que nós punimos a compra de votos ou a venda de votos? Porque a gente entende que isso é uma forma, a gente como sociedade, né, entende que isso é uma forma de burlar a liberdade de consciência do eleitor, que é uma forma de burlar a vontade soberana do povo expresso através do voto. Então, a gente sempre, o tempo todo, está fazendo conciliações entre diferentes abordagens, porque a liberdade, ela, ao mesmo tempo que é indivisível, no sentido de que, enfim, ela é multifacetada. Então, diferentes ângulos onde a gente olha para a situação levam a diferentes conclusões, como esse ponto. Mas, assim, eu acho que o que está em debate hoje no Brasil sobre liberdade de expressão, muito mais do que se a pessoa pode andar pelada na rua, é a questão da censura sobre discursos políticos. E isso é algo que a gente precisa, enfim, colocar a bola no chão e recuperar o princípio básico de que todos devem ser livres para falar e defender as suas crenças. Então, eu acho que isso é um problema grave, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também precisa contextualizar que o Brasil nunca foi um paraíso da liberdade de expressão. Então, não é como se a nossa história fosse temos um paraíso e, de repente, o mundo está acabando. Nós sempre tivemos condições de liberdade de expressão muito precárias no Brasil, e, atualmente, isso chegou ao grupo político que estava no governo federal, né, até 2 anos atrás. Então, o que tem de diferente nesse sentido não são restrições à liberdade de expressão, porque isso sempre teve no Brasil. O que tem de diferente é quem está sendo vítima de cerceamento à liberdade de expressão, porque eram pessoas que estavam no poder. Então, enfim, pelo menos
É assim que eu vejo. Quando a gente olha os rankings internacionais de liberdade de expressão, ao longo do tempo, o Brasil sempre teve um péssimo desempenho. Então, esse é um ponto terrível no Brasil. Uhum. Falando, continuando nesse tema, né, de liberdade de expressão, como que você enxerga essa questão que é mais recente agora, que do Elon Musk falando no Twitter, que vai liberar as contas? Porque uma coisa que você falou sobre, por exemplo, assim, andar pelado, né? Eu vejo muito assim, depende da propriedade que você está naquele momento. Então, tipo assim, se eu tô na minha casa e dentro da minha casa a regra é que pode. A regra da minha propriedade é que você pode andar pelado, eu posso andar de um quarto pro outro, ou o que seja, né? No Twitter a gente vê isso, né? Você tem as regras, assim, você tem a lei do país e você tem as regras do Twitter. E uma coisa que o Elon Musk alega, né? A gente não sabe ainda se é verdade ou não, que foi solicitado a ele, que foi imposto a ele por um juiz ou tribunal, que ele não disse ainda qual, mas deixou subentendido, né, que era o Alexandre de Moraes, é que eles foram forçados a mentir para os usuários sobre o motivo de suas contas estarem sendo banidas. Segundo Elon Musk, né? A gente ainda não tem as provas disso. E eu queria saber qual a sua opinião em relação a todo esse caso especificamente, né, que está acontecendo. Então, bem, acho que tem várias dimensões para a gente olhar para isso. Uma é a gente achar que estamos falando da disputa entre um ditador e um herói da liberdade. Não acho que seja o caso. Sim. O Elon Musk tem negócios com a ditadura chinesa e eu nunca vi ele levantar a voz sobre a censura na China. Então, enfim. Mas também, ao mesmo tempo, obviamente, o Alexandre de Moraes tem diversos problemas que eu acho que eu nem preciso enumerá-los. Uhum. Mas isso não faz ter problemas e decisões autoritárias, não faz de um servidor público, por pior que ele seja, um ditador, né? São coisas diferentes. Ou seja, assim como nós sempre fomos críticos da banalização de palavras como fascista, eu acho que a gente precisa ser muito crítico da banalização de palavras como ditador, porque são palavras importantes no universo vocabular de quem defende a liberdade. Se a gente desgastar esse tipo de palavra, se a gente desgasta o que é comunista, o que é fascista, o que é ditador, a gente perde instrumentos para lidar com o assunto. Então, assim, se Elon Musk estiver falando a verdade nesse sentido de ter sido obrigado a mentir para os seus usuários, a gente está falando de uma coisa muito absurda. Sim. E, nesse sentido, seria importante que ele trouxesse os documentos e as provas a público de forma transparente. Como também é muito, e aí eu diria que é muito mais importante do que isso, porque Elon Musk é um empresário, ele não tem obrigação com o Brasil de trazer isso a público. Quem tem a obrigação de ser transparente é o Estado brasileiro. Então, isso tudo, essa polêmica toda, só foi possível porque nós estamos diante de algo que não é normal. A gente precisa retomar a normalidade institucional nesse sentido, tendo o básico, ou seja, que contas foram banidas das redes sociais? Por que motivo? Que crimes foram cometidos? De que forma esse banimento se compatibiliza com a previsão constitucional de que a censura prévia é proibida no Brasil? Isso é uma cláusula pétrea. Eu não consigo responder como que porque uma coisa é o nosso ordenamento jurídico prevê responsabilização por crimes de expressão. Isso é uma coisa. Então, se alguém publica no Twitter um vídeo de pedofilia, a nossa lei tem mecanismos para punir essa pessoa. Mas, entre as punições previstas, não está o banimento eterno do direito à expressão. Exato. Que é censura prévia. Então, assim, mas ao mesmo tempo, será que uma conta que, de alguma forma, era destinada ao cometimento desse crime, de espalhar pedofilia, será que faz sentido que essa conta exista? Porque essa conta, o banimento de uma conta equivale ao banimento de uma pessoa? Não necessariamente, né? Porque tem contas
institucionais, tem conta fake, tem conta... Então, também, enfim, a gente precisa ter transparência sobre isso, para poder debater os casos concretos, e a gente não tem o básico no Brasil hoje, que é a transparência. Então, o STF deveria, enfim, deveria acabar com os inquéritos que não fazem sentido, que não respeitam o devido processo legal, deveria trazer transparência para todos os casos de banimento de rede social, o que não acontece. Então, enfim, é muito triste isso tudo que tá acontecendo. E, na minha visão, nós precisamos ser muito firmes em defender que a liberdade de expressão é um princípio, especialmente a liberdade de expressão de opiniões políticas, né, para fazer aquele recorte, é um princípio sagrado para a sobrevivência da democracia, para a sobrevivência de uma sociedade livre. E o Supremo Tribunal Federal, em defesa da Constituição, deveria ser um agente de defesa da liberdade de expressão, jamais de piora da liberdade de expressão. Então, a gente precisa exigir transparência total sobre tudo isso. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Mano, eu gostaria de voltar um pouquinho ali quando tu fala que não é bom que nós, liberais, esquerdistas, todo mundo banalize determinados termos, tá? Eu queria que você explicasse um pouco, na tua visão, por que o Alexandre de Moraes, hoje, que muita gente ele intitula ele como ditador, e ele hoje é um ministro do STF, por que, na sua visão, ele não seria um ditador? Só para o pessoal também que está nos ouvindo, que às vezes não tem tanto acesso a esse conhecimento, ficasse mais claro. Porque ditador é aquele que unifica o poder executivo, legislativo e judiciário. E o Alexandre de Moraes é um péssimo juiz, mas é um juiz, né? Então, é um juiz que pode... A gente pode falar que ele está abusando do poder? Esse é um debate, entendeu? Agora, ele está executando políticas públicas? Ele é o cara que... enfim, ele não está fazendo nada disso. Então, ele não é um ditador nesse sentido. O ditador no Brasil foi Getúlio Vargas. Ditador foram os 4 ditadores militares. E nós temos exemplos históricos de ditadores no Brasil que fecharam o Congresso, que torturaram opositores, que, enfim, torturaram de verdade, botando, enfim, submetendo a choque, colocando animais em partes íntimas das pessoas, colocando baratas nas pessoas. Isso é tortura, não é prender alguém preventivamente, não é tortura. E isso é curioso, né? Porque era um argumento que a esquerda usava para falar dos presos da Lava Jato. Como se a prisão fosse tortura, fosse pau de arara. E, bem, se a prisão está dentro do ordenamento jurídico, ela faz parte, né? Então, a gente pode discutir, a prisão está certa ou está errada. Cada caso merece debate, mas tratar tudo isso como se fosse um regime de exceção de alguém que está apontando o dedo, saindo prendendo, não é verdade, porque não é assim que as coisas estão acontecendo. E nós já tivemos ditadores no Brasil, então não faz sentido a gente olhar para Getúlio Vargas e para Alexandre de Moraes e achar que está falando a mesma coisa. Mas você acha que isso é um risco que a gente tem dele ir aumentando o poder dele? Porque a gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso quando, por exemplo, o STF legisla, né? Coisa que ele não deveria poder fazer, né? Assume funções do poder legislativo quando o poder legislativo... eles usam um termo que não... esqueci agora o nome, a Comissão palavra. legislativa, eles usam. Isso. Então, aí acaba fazendo algumas coisas que passam um pouco do seu poder. Eles tiveram um caso aqui recente também que eles interferiram no poder executivo no Rio de Janeiro. Até depois eu procuro para ter certinho o nome para não falar besteira, mas eles estão passando aos pouquinhos... das favelas. Exatamente, obrigada. Então, eles estão passando um pouquinho acima dos poderes e entrando nos outros poderes. Você acha que a gente corre esse risco se alguma coisa não for feita? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o fenômeno de forma ampla, porque todos os poderes no Brasil estão saindo da sua alçada. Não é apenas o judiciário.
Por exemplo, o Executivo publicou decretos ilegais no começo do ano passado, tentando desmontar o marco legal do saneamento básico a partir de um decreto. Isso é completamente fugir da competência do Executivo. Por quê? Porque o decreto precisa estar abaixo da lei, né? Ou seja, decretos do Executivo servem para regulamentar ou para disciplinar a forma de executar algo que já está previsto na lei. O governo Lula, em março do ano passado, publicou 2 decretos ilegais que queriam perverter a legislação do marco de saneamento. Então, isso é uma... Foge da alçada, né? O Executivo fugindo da sua alçada. Uhum. Isso foi feito durante o governo Bolsonaro também, com decretos ilegais sobre armamento, inclusive. Decretos que iam além do que a lei permitia. O Legislativo tem o tempo todo fugido da sua alçada com o orçamento secreto, se tornando quase um braço do Executivo, dizendo o que é que deve ser executado na ponta diretamente, comprando kit de material escolar em Alagoas, com aliados de Arthur Lira diretamente. Ou seja, a gente vive hoje uma disfuncionalidade institucional que os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, estão saindo da sua alçada de forma indevida. Isso é um problema muito grave. Mas isso é um problema grave, mas é diferente de a gente achar que tem um único poder agindo fora da sua alçada, entende? Por quê? Porque esse único poder, o poder judiciário, acaba sendo limitado pelos outros poderes também. E isso é algo que não existe numa ditadura. E é importante da gente ter em mente. Ou seja, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco influenciam nos limites dos ministros do STF. E isso é claro como a luz do dia. O Pacheco dá a declaração e o STF tira da pauta um julgamento. Então, se o STF tivesse um poder ditatorial, ele não seria permeável à pressão de um outro poder. E eles são. Só que todos eles são mutuamente. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, deputados que estão sendo processados no STF, aí o STF move o processo um pouco e o deputado fica com medo e muda o voto. Sim. Aí a gente tem o Executivo manipulando distribuição de cargo e de verba, e isso também pressiona o Legislativo e o próprio Judiciário. Tem história de indicação para cortes inferiores, para o STJ e tal, que os ministros do Supremo queriam interferir e o Executivo executou de outra forma. Ou seja, a gente está vivendo uma loucura institucional no Brasil. E eu acho que, às vezes, a gente entra em narrativas de um lado ou do outro, assim, da polarização política, e perde um pouco a clareza do cenário. Então, assim, é claro que todos os abusos do Judiciário precisam ser combatidos, mas os abusos do Executivo e do Legislativo também. Enfim, a gente precisa botar a bola no chão e pensar que reformas institucionais a gente pode fazer para essa bagunça virar minimamente funcional. Porque o Brasil está disfuncional há uns 10 anos. Né? E não é uma coisa que surgiu do nada. Né? O Supremo foi ganhando protagonismo e todos nós aplaudimos o processo. Quando o Supremo julgou o mensalão, eu lembro que o movimento liberal inteiro aplaudiu o protagonismo do STF no julgamento do mensalão. Enquanto a Lava Jato estava progredindo, todos nós aplaudíamos o processo. Depois o vento da política mudou e aí a gente percebeu que estava fazendo merda. Então, assim, a gente precisa olhar para esse processo de forma ampla e entender que essas disfuncionalidades, uma foi puxando a outra, né? Então, a gente tinha, por muito tempo, o debate no Brasil era que o executivo era quase um poder imperial, porque baixava a medida provisória, ignorava o legislativo, comprou o legislativo com mensalão, depois comprou com petrolão. Então, o debate, antes, era sobre
o executivo está hipertrofiado. Isso acabou sendo limitado ao longo do tempo com um crescimento do poder do judiciário. E hoje a sensação de todo mundo é que o judiciário está hipertrofiado. Mas a gente não pode esquecer o processo. Ou seja, como é que a gente tira a hipertrofia do judiciário, mas não volta a ter os abusos que tinha antes do executivo ou mesmo do legislativo? Então, em outras palavras, a gente precisa pensar não em termos de uma historinha do bem contra o mal, que reduz a complexidade da realidade, e a gente precisa pensar em termos de avanços institucionais, ou seja, o que é que a gente precisa melhorar no nosso sistema de freios e contrapesos para que cada poder volte para sua caixinha e tenha um mínimo de funcionalidade. E eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acho que a grande reforma que o Brasil precisa e que ninguém discute, são várias, né? Mas eu acho que tem duas principais. Uma é sobre a governança dos partidos. Os partidos políticos no Brasil são muito disfuncionais. Então, eles acabam, muitas vezes, não representando as vozes legítimas que existem na sociedade. E isso gera uma crise muito grande, porque o lugar para que a sociedade se sinta representada não é o judiciário, nem é o executivo somente. É, sobretudo, o legislativo, porque o legislativo devia representar a pluralidade da sociedade. Então, todos os setores expressivos da sociedade deveriam olhar para o legislativo e sentir que tem uma parcela lá que nos representa. E isso está longe de ser verdade. E, em boa medida, está longe de ser verdade, porque os nossos partidos, que são as instituições centrais para o funcionamento da democracia, são antidemocráticos, no sentido de que eles têm donos, muitas vezes, eles não têm... eles recebem dinheiro público, mas não prestam contas, nem têm uma governança básica sobre a forma de destinação de fundo partidário e fundo eleitoral. Eles têm nepotismo em cargos de direção partidária. Enfim, eles são feudos que representam os próprios interesses ali dos seus dirigentes, e não a conexão com setores da sociedade como deveria ser próprio de toda a democracia. E outra coisa que a gente precisa discutir urgentemente, eu não sei em que condições a gente vai conseguir discutir isso, é uma reforma ampla do judiciário, no sentido de conferir segurança jurídica e estabilidade da jurisprudência. Então, que a lei seja aplicada de forma igual para todos, que é o básico do básico, e a gente não tem. E isso vale para todas as áreas. Isso não é uma coisa apenas da política ou da liberdade de expressão. Quando a gente olha disputa de vizinho no Brasil, tem um juiz que decide A e tem outro juiz que, diante da mesma situação, decide menos A. Então, a gente vive uma disfuncionalidade muito grande. E eu acho que isso passa por uma reforma que faça, por exemplo, com que juízes tenham consequência no próprio bolso, na própria progressão de carreira, a respeito da sua eficiência. Ou seja, se as minhas decisões são reformadas o tempo todo pelos tribunais superiores, eu não posso ser promovido, eu não posso ganhar quanto se ganha, é preciso ter punição. Ou seja, tem uma agenda de meritocracia, de simplificação e de construção de segurança jurídica no judiciário, que é urgente e que está muito longe da pauta, ninguém discute isso. Né? Até quando se falou de reforma administrativa no governo Bolsonaro, a reforma não incluía o judiciário, o que é uma loucura. Então, enfim, a gente precisa, na minha visão, debater esses dois pontos de forma urgente. Como melhora a governança dos partidos, porque isso vai influenciar tanto no funcionamento do legislativo como no funcionamento do executivo, e como fazer uma reforma administrativa e judicial que diminua o tempo dos processos, que diminua a discricionariedade dos juízes e que dê um mínimo de segurança jurídica. Então, eu acho que são duas reformas institucionais muito importantes e que ninguém tem a proposta ainda de forma concreta para ser discutida e levada à frente. Concordo com você, eu acho que esse problema, como você falou, é algo muito complexo. Eu acredito que esse problema do Brasil, essa disfuncionalidade, ela começa desde a nossa educação básica, que não forma pessoas com pensamento crítico, com pensamento com consciência
política mesmo, que eu acho que falta muito no Brasil. Nós acabamos permitindo que o Estado tome conta de muita coisa da nossa vida e a gente acaba se preocupando com as coisas básicas do dia a dia, que o brasileiro hoje ele está, que nem diz, mostra a pirâmide de Maslow, ele está preocupado em comer, em necessidades básicas hoje em dia, né? Então, acho que a gente acaba dando muito poder ao Estado, que daí isso permite essa disfuncionalidade. Eu percebo, como você falou ali do judiciário, em situações parecidas que são decididas de formas distintas, às vezes um juiz aqui ele decide de forma muito coerente. Eu sou advogada aqui em Santa Catarina, e às vezes o mesmo caso, como você falou, é decidido na cidade vizinha aqui, que atravessa uma ponte, de forma distinta. Então, nós tivemos um caso parecido, só para comentar rapidamente, quando teve o bloqueio do aumento dos servidores públicos na época da pandemia, uma cidade entendeu que poderia conceder judicialmente esse aumento e uma cidade disse que não. Então, assim, é uma ponte de diferença e são decisões totalmente distintas. Daí, quando isso sobe para o tribunal, você tem uma decisão ainda mais diferente, muitas vezes absurda, que vai totalmente contra o que está ali no papel. Então, acho que, sim, no Brasil hoje a gente não tem... É um problema muito complexo, porque nós não temos uma educação básica que permite que as pessoas tenham um pensamento crítico e para questionar de fato essas situações, e elas não entendem que o cara que elas votam lá, que elas colocam naquele lugar, seria essa pessoa para fazer essas reformas, né? E como a gente acaba votando muito errado no Brasil, porque a população brasileira ela tem uma visão muito simplista do que o deputado, do que o vereador ele deve fazer, a gente acaba colocando pessoas que acabam, por rabo preso, por medo de represália, acabam se omitindo, o que permite, daí no fim, que o STF, que as instâncias superiores no Poder Judiciário, elas passem um pouco do limite ali dentro da sua alçada de poder, né? Então, eu acho que, como você disse, é um problema muito mais complexo do que a gente possa imaginar. E eu, sinceramente, eu não digo que eu sou pessimista, mas assim, eu sinto que isso não é um problema que a gente vai conseguir resolver tão cedo, sabe? Sim, infelizmente. Mas eu acho que o nível de consciência sobre esse problema tem crescido no Brasil. E aí, por que eu acho importante a gente mostrar que a disfuncionalidade da justiça não é personificada no Alexandre de Moraes? Porque, pô, sei lá, se o Alexandre de Moraes morre, pega o avião do Teori Zavascki e... Pesada. O problema não foi resolvido. Então, o problema do judiciário, o problema do Brasil, não é o Alexandre de Moraes apenas como pessoa. O problema é institucional. O problema vai da primeira instância até a última. Inclusive, assim, quando a gente conversa com os juristas que têm atuação no Supremo, todo mundo diz que o Gilmar Mendes é mais poderoso que o Alexandre. É mais influente dentro da corte. Então, assim, eu acho que às vezes a gente personaliza um problema num vilão porque tem um instinto mais, não sei, é mais confortável para a gente ver o mundo como uma luta do bem contra o mal e simplificar o problema numa pessoa, mas o problema, infelizmente, até eu diria, é muito maior do que esse, né? O problema é institucional. Então, o juiz que toma uma decisão diferente da lei na primeira instância, ele é um mau juiz, mas ele não é um ditador. E isso serve também para a última instância. Enfim, e eu acho que ter essa consciência é importante para a gente interessar a solução num caminho construtivo. Ô, Lô, a sua tela ficou verde. Não voltou. Tá. Thiago, corta essa parte, então. Eu acho que, principalmente, a gente está muito preso a discussões de bem contra o mal, como você falou, direita contra a esquerda, e o brasileiro ele não percebe que o maior problema hoje nosso é o Estado contra o indivíduo, na minha opinião. Eu acho que a gente dá muito poder para o Estado, e quando esse Estado, o cara que está lá decidindo, é ao nosso favor, a gente aceita, a gente acha lindo. Exato, como você disse, trouxe algumas situações em que os poderes eles foram confundidos entre si, só que nós não reclamamos porque a maré estava do nosso lado. Exato. Então, acho que é por isso que é muito perigoso a gente dar tanto poder a uma instituição, a um setor específico, porque quando trocam as cadeiras, isso que as pessoas têm que ter em mente, as cadeiras elas sempre são trocadas, as pessoas elas mudam, e essa pessoa ela pode passar a decidir contra você. Que é aí quando o problema começa. E o problema, o cerne da questão é porque você deu muito poder no decorrer de todo o tempo ao Estado. Essa é a minha visão, sabe? Eu concordo.
E isso passa por limitar o poder do Estado, né? E aí Exatamente. o limite entra justamente nas reformas institucionais. Como que a gente cria instituições que uma limite o poder da outra? Porque hoje a gente vive a divisão dos poderes com um tentando ter mais poder que o outro, quando no fim a gente precisava ter um equilíbrio institucional que neutralizasse, né? Que um poder ajudasse a neutralizar o outro, que é o que funciona nas democracias liberais pelo mundo todo, né? Sim, você citou as reformas que você considera mais importantes, eu incluiria também, na minha visão, a federativa, né? A gente tirar poderes de Brasília e passar para os estados, para os municípios, porque é muito difícil a gente cobrar alguém que está muito longe, que às vezes não tem tanta visão da nossa realidade no dia a dia, né? Eu acho que essa é a questão, como a Lô falou, é diminuir o tamanho, diminuir o poder do Estado e dando mais poder para o indivíduo na base, né? Que é, no final, a menor minoria que existe, né? E tem uma situação muito engraçada aqui em Santa Catarina, que a gente percebe quanto é prejudicial alguém que nunca esteve perto de você, da tua realidade, decidir sobre a sua vida. Tem um parque nacional em São Joaquim, aqui no sul, em Santa Catarina, e fizeram uma votação para privatizar esse parque, para conceder para uma empresa cuidar e tudo mais, que o parque estava abandonado. E não conseguiram fazer essa privatização, essa concessão, porque alguns deputados votaram contra. E quais foram os deputados que votaram contra? Alguns deputados da Bahia, alguns deputados do Amazonas, alguns deputados que não sabem no que estão votando. Exatamente. Então, assim, eu também concordo com a Catarina, é imprescindível essa questão do federalismo, de você devolver um pouco de poder a quem conhece de fato a situação do local, porque, como o Dadá sempre fala, é muito mais fácil você ir bater na porta do teu vereador ou você ir até a capital do seu estado para cobrar uma situação, se o cara roubou de você, do que você ir até Brasília, que se torna totalmente impensável para muitas pessoas. Né? Eu queria fazer uma pergunta talvez um pouquinho difícil, né? Pedir para o Mano pegar a bola de cristal dele agora. Como que você acha que essa situação inteira vai se desenrolar? Você tá pessimista no curto prazo em relação a toda essa história, mais otimista? Porque eu concordo com essas soluções que a gente propôs aqui, mas não acho, infelizmente, que elas vão acontecer no curto prazo. Então, o que vai acontecer antes das coisas melhorarem? Olha, a gente está vivendo um processo de reorganização do quadro partidário no Brasil de forma muito importante. Com a adoção da cláusula de barreira, a gente teve uma diminuição, está tendo uma diminuição grande do quadro de partidos, e isso é importante para gerar uma organização minimamente mais funcional da política, e, nesse sentido, vai ser importante justamente pressionar por essa reforma de governança partidária. E eu acho que a pressão aumenta nesse sentido, porque como você vai ter menos partidos, você vai ter mais gente interessada em ter previsibilidade dentro do partido. Dá para entender um pouco o meu ponto? Porque o que acontecia antes, se um deputado está insatisfeito com o partido, ele simplesmente migra para o outro, certo? Então, ele, no lugar de, enfim, de pressionar por uma mudança dentro do próprio partido, é mais fácil ele fazer um acordo com outro cacique e pular para outro barco. E aí, quando a relação dele com outro cacique fica ruim, quando o cara descumpre o acordo, sei lá, ou toma uma decisão que ele não gosta, ele migra para outro barco. Quando a gente diminui o número de partidos, essa migração partidária ela fica menos possível. Então, a alternativa para os políticos vai ter que ser, na minha visão, lutar para ter governança minimamente democrática dentro do partido. Entende o meu ponto? Então, eu acho que isso tende a gerar uma pressão crescente por mudanças institucionais dentro dos partidos, uma vez que eles não vão ter para onde correr. Então, você concentra o poder dos políticos que não mandam na direção partidária, no lugar deles se dissiparem e ficarem trocando de partidos, eles vão ter que se juntar para tentar influenciar na direção partidária. Né? Eu acho que é meio o jogo de poder aí vai conduzir o país para essa necessidade. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem conseguido ampliar
a consciência política das pessoas. Assim. Quando a gente pensa no processo político de forma mais ampla, eu acho que hoje a gente tem uma sociedade mais participativa do que tinha há 20 anos atrás. A gente tem, por exemplo, um movimento liberal muito mais orgânico e distribuído por todo o país do que em qualquer outro momento da nossa história recente. Assim, pelo menos desde o fim da ditadura, nunca houve um movimento liberal tão pujante, tão orgânico, tão diverso quanto existe hoje. E isso é um sintoma da força da sociedade civil. Né? Então, se por um lado eu sou pessimista no curto prazo, porque, enfim, acho que o governo Lula é isso aí mesmo, o judiciário é isso aí mesmo, e, enfim, o legislativo é isso aí mesmo, eu acho que em sociedades livres, por mais que o Brasil tenha muitas deficiências na sua forma de funcionar, nós somos mais uma sociedade livre do que uma sociedade fechada, e eu acho que essa pujança dentro da sociedade civil vai impulsionar as outras mudanças. Ou seja, eu acho que está tendo um processo de amadurecimento, de aprendizagem e uma diversificação dos movimentos na sociedade civil. E o que a gente precisa é conseguir canalizar essa energia de uma forma construtiva, no lugar de simplesmente destrutiva. Né? Ou seja, eu acho que hoje existe muito um sentimento disseminado, meio de apontar o dedo para o outro lado e dizer que o Brasil é uma merda porque vocês não prestam. Então a culpa é do outro sempre. Né? Um lado aponta para o outro e diz: vocês são os culpados pelos problemas do Brasil. Mas eu acho que isso é parte do processo. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que o que a gente está vivendo é o processo das pessoas entenderem que precisam elas construir o seu destino, né? Então, isso leva a mudanças, né? Então, quando a gente falou, as pessoas estão em busca da sua sobrevivência. É verdade, mas quando a pessoa está em busca da sobrevivência e começa a perceber os entraves e as barreiras que o Estado coloca no meio do caminho, a pessoa começa a também, ao mesmo tempo que luta pela sobrevivência, lutar para derrubar aquela barreira do meio do caminho ali. Então, eu acho que tem o processo, primeiro, psicológico, de você olhar a barreira e dizer essa barreira é culpa dos filhos da puta ali, mas o processo posterior, o passo número 2, é dizer, tem essa barreira, eu quero acabar com essa barreira, como que eu faço isso? E aí isso leva para um ponto mais construtivo. Então, eu acho que o curto prazo é ruim, mas o médio e o longo dá para sonhar. Você acha que com essa... Tem ganhado a mídia agora essa discussão da liberdade de expressão, da questão da censura, o PL das fake news 2630 foi arquivado, com toda essa situação do Elon Musk e tudo mais. Você acha que o fato dele levar isso para fora do Brasil, digamos assim, para o setor internacional, você acha que isso vai fazer com que o nosso judiciário apresente essas provas que você comentou lá no início, seja mais transparente quanto ao motivo do banimento de determinadas contas, como a gente tem do Luciano Hang, do Rodrigo Constantino e muitos outros ditos influencers que têm tido eles têm sido censurados previamente. Hoje, você acha que com essa manifestação do Elon Musk, essa manifestação ontem também, o Milei, algumas pessoas de fora, o Marcel Van Hatten foi para fora do Brasil falar sobre essa situação do judiciário. Você acha que isso vai fazer com que nosso poder judiciário dê uma pausa, mude a postura? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que o poder de pressão é mais interno do que externo. Então, eu acho que o maior efeito do Elon Musk foi criar uma agitação interna no Brasil. Ou seja, o legislativo, literalmente o Arthur Lira disse, não, essa história aí acabou. Ou seja, houve uma mudança de posturas internas. E eu destacaria também os editoriais dos jornais, porque isso acaba sendo bastante expressivo do clima de opinião da elite. Né? Quem lê o jornal é a elite, os jornais escrevem para o seu público, e eles todos fizeram editoriais falando sobre a importância de mais transparência. Então, eu acho que isso é um sintoma, uma pressão crescente por
conter esse gigantismo que o Supremo adquiriu nos últimos anos. Então, eu acho que isso é uma boa notícia nesse sentido, né? Que a gente vai retomar um pouco a normalidade, eu acredito, porque está havendo pressão dentro do Brasil, seja no poder legislativo, seja na sociedade, nessa direção. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Então, esse seria um resultado mais imediato, né? Perto daquilo que a gente estava falando. Eu acho que isso é o que a gente espera, e eu acredito que talvez essa pressão interna que está sendo feita seja positiva, né? Então, eu acredito que seja efetiva também. Talvez não a longo prazo, que brasileiro tem memória curta, né? Daqui a pouco acaba, dissipa toda a situação, contas são liberadas, e daí recomeça todo aquele imbróglio de novo. É verdade. Dentro disso, eu queria fazer uma pergunta. Você, como você trabalha na Jovem Pan atualmente, né? A gente teve um marco, né, que ele colocava que a mídia não poderia ser penalizada por algo que o entrevistado disse, né? E recentemente a gente escutou, se não me engano foi o Gilmar Mendes, que a gente está falando mais cedo, que eles querem derrubar essa parte do marco, alegando que é inconstitucional. Como que os veículos de mídia vão conseguir, se isso for realmente derrubado, né, vão se comportar se isso acontecer? Porque eu vejo que vai acontecer, na minha visão, uma autocensura. Você vai deixar de chamar alguns convidados que você acredita que possam dar algum problema, que possam ter algum problema judicial mais para frente, para não sofrer essa censura. Então você acaba regulando quem você chama e só chama quem elogia ou quem não critica tanto o governo atual, né? E antes do Mano responder, eu só gostaria de complementar. Nesse é o artigo 19, né, que eles estão querendo julgar como inconstitucional. Eu acho que foi o Toffoli, se eu não me engano. Qual que é o maior perigo? Que além também das mídias, do pessoal que chama os entrevistados, ele também previa que o Facebook, Instagram, todas essas redes, ela não seria responsabilizada pelas postagens das pessoas que estão lá dentro, que é um dos absurdo. usuários. E agora, tirando esse artigo, considerando ele inconstitucional, além dessa parte da autocensura das mídias não chamarem os entrevistados que discordam com o que está sendo colocado, haveria também, você acha que isso também vai influenciar na diminuição do alcance de algumas contas por conta da rede? Interessantes os pontos. Sobre a primeira parte de convidados em jornais, acho que vocês estão se referindo a uma decisão que teve no Supremo relacionada ao Diário de Pernambuco, né? Numa entrevista... Isso. Baseada nessa decisão, né? Bom, essa decisão eu fiquei bem preocupado com ela e conversei com alguns juristas a respeito. E o que disseram, assim, é que, apesar das minhas preocupações, não era exatamente inovador a decisão, porque o que ela diz é que, num caso em que haja uma espécie de flagrante inverdade, assim, né? Então, porque o caso específico do Diário de Pernambuco foi uma entrevista com um cara da ditadura que acusou um outro cara de ter feito um atentado à bomba, se eu não me engano. E já se sabia naquela altura, eu acho que isso foi nos anos 90, já se sabia que aquela acusação era improcedente, né? Que foi uma desculpa da ditadura para perseguir a pessoa. Talvez eu esteja falando alguma besteira, mas se eu me lembro bem, é um pouco esse conjunto de coisas. Então, foi uma história requentada de uma coisa do tempo da ditadura, onde o militar, fez uma acusação sabidamente falsa na época. Então, a decisão foi meio que o Diário de Pernambuco deveria ter, no mínimo, contextualizado, né? Ou seja, se o cara disse isso de algo que já é sabidamente incorreto, seria a responsabilidade do jornal
contextualizar aquela fala ou contrapor aquela fala com a outra versão. Que, no fundo, isso acaba remetendo a algo que também é mais ou menos pacífico na justiça brasileira, que é o direito de resposta, né? Que é, tipo, se alguém acusa alguém de um crime, a pessoa acaba tendo o direito de ter a sua parte ouvida também. E assim, eu acho que isso simboliza como os problemas de liberdade de expressão no Brasil são mais antigos e duradouros do que a gente gostaria de admitir, né? Porque, enfim, esse tipo de regulação sobre o trabalho da imprensa eu acho muito negativo. E o Brasil é muito restritivo nisso e sempre foi. Então, a ideia de que o Estado vai saber melhor do que o veículo e do que o público do veículo qual é a forma correta de fazer uma contraposição, ou de fazer jornalismo, no fim das contas, eu acho absurdo e surreal, né? Que é, sobretudo, arrogante, né? Porque, enfim, não existe uma única forma de fazer jornalismo, né? O que garante a qualidade do jornalismo é a concorrência, é a multiplicidade de linhas editoriais disputando a atenção e o respeito do público. Não é o Estado determinando que o jeito certo de fazer jornalismo tendo um parágrafo a mais ou a menos, contextualizando uma coisa ou outra. Então, enfim, eu acho muito, muito triste isso, mas sintomático de um problema anterior, assim, desse problema que nós sempre tivemos. Então, quando a gente olha os índices internacionais de liberdade de expressão no Brasil, o desempenho do Brasil nesses índices, a gente sempre foi muito mal, sobretudo em função de censuras a nível local, que muitas vezes acabam não tendo tanta atenção. A gente está falando de casos em que tem cidade do interior que tem uma única emissora de rádio e ela é ligada ao prefeito ou ao grupo que apoia o prefeito, e qualquer coisa que saia da alçada ali, o prefeito consegue punir a pessoa, e isso acaba levando a uma autocensura, para chegar no segundo ponto que vocês estavam falando, que é gigante, que é uma autocensura, inclusive, em função do mercado publicitário. Quando a gente tem o mercado muito concentrado ou pequeno numa determinada cidade e o prefeito exerce uma influência desproporcional sobre o funcionamento do mercado ali, quem o prefeito não quer não tem uma publicidade, assim. E isso fere de morte a concorrência, né? Portanto, leva a uma concentração que prejudica a liberdade de expressão. E isso é um problema crônico do Brasil. Então, assim, como isso pode se somar a essa legislação? Eu diria que essa legislação já estava aí, né? Então, não é exatamente uma inovação, ou seja, esse tipo de autocensura já existe, né? E existe desde sempre. Então, enfim, é um absurdo e a gente precisa lutar contra isso, mas eu acho que isso passa também pelo aumento da liberdade econômica, por conta desse fenômeno que eu estava explicando, ou seja, se você tem um mercado publicitário refém de agradar quem está no governo, você não tem liberdade de expressão, né? Você não tem liberdade de imprensa, porque você não vai conseguir viabilizar veículos que tenham uma linha editorial diferente do interesse de quem está no poder. E isso sempre foi um problema no Brasil. Isso é uma das belezas de por que a liberdade é indivisível. Porque para aumentar a liberdade de expressão, a gente tem que aumentar a liberdade econômica nesse sentido. A gente tem que ter mais mercado, mais empresas, mais mercado publicitário para conseguir ter vias de financiamento mais diversificadas. Enfim, e eu acho que isso serve para a questão das redes sociais também, assim, que a gente precisa pensar como diversificar as fontes de receita de uma forma a ter menos pressão nesse sentido, né? De ter, enfim, uma capacidade de ter um poder que está diluído
e que não tem um único ente dizendo como as coisas devem ser. Acho que as redes ajudam nessa questão, né? Da concorrência. Porque você tem só um jornal na cidade, mas você tem hoje as redes sociais que acabam fazendo, né, um contraponto, não diretamente, mas é uma alternativa para aquela comunicação. Então, eu não gosto do viés que tem o jornal da cidade. Eu acho que hoje a gente tem, aqui onde eu moro tem um monte de página de Indaiatuba, eu não vou falar os nomes dos jornais, mas vários jornais que tem linhas diferentes. Então, eu não concordo com esse, eu vou pro outro. E tem muitos que são só digitais. Então, eu acho que o mercado acabou trazendo essa solução pro problema que seria o monopólio do jornalístico, né? É verdade. E o meu ponto é que em muitas cidades que são menores que Indaiatuba, a gente não tem um mercado publicitário que atenda esses veículos digitais, entende? Ou seja, para viabilizar o jornalismo profissional que está fiscalizando a prefeitura, tem que ter grana. Então, claro que o jornalismo digital é muito mais barato do que você ter uma gráfica, imprimir, etc. Mas, quando a prefeitura exerce um poder desproporcional sobre a economia da cidade, isso prejudica, inclusive, essa diversidade online. Sim, com certeza. Porque essa pessoa precisa ter anunciantes, e às vezes o anunciante não vai querer anunciar naquele portal, porque ele tem alguma ligação com a prefeitura, e tudo isso vira... E a pressão também. Porque se o prefeito ficar puto, ele vai tomar alguma decisão que vai prejudicar o cara economicamente. Com certeza. E isso volta no cerne da questão, né? Que a gente precisa de menos intervenção do Estado na vida do indivíduo como um todo, né? E estamos nos encaminhando para o final do episódio. Primeiramente, gostaria de agradecer aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente consiga levar as ideias de liberdade ainda mais longe. E eu gostaria também de agradecer ao Mano. Mano, muito obrigada por aceitar o convite, por vir bater esse papo conosco. E eu gostaria que você deixasse para os ouvintes um livro. Geralmente a gente pede o pessoal indicar um livro de sua preferência que você acha que seja importante que todos leiam, assim. Tô pensando aqui o que é que eu indico. Eu já falei da Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Popper, que foi muito importante para mim. Mas eu acho que eu vou indicar o On Liberty, do Stuart Mill, que eu acho que é muito importante para a gente entender a importância da liberdade de expressão e o quanto a construção de um espaço de florescimento da potencialidade individual, por mais que ela possa parecer bizarra para os olhos da maioria, é importante para a gente ter uma sociedade pujante e o quanto que isso, ou seja, o quanto que um indivíduo conseguir desenvolver e florescer a sua potencialidade gera ganhos para todos os outros, né? Então, é uma coisa do... A McCluskey fala do grande enriquecimento, né? E eu conecto muito essas ideias, assim. Eu acho que quando a gente consegue ter a individualidade florescendo, isso gera tanta criatividade, tanta inovação, tanta coisa positiva, que quando a gente faz isso de forma massiva, os ganhos que eu tenho da sua expansão de liberdade são exponenciais, né? Então, a gente vive uma sociedade próspera quando todo mundo consegue colocar a sua porção individual na máxima potencialidade. Então, perfeito. Eu acho muito bonito isso, e Stuart Mill escreve de uma forma muito bonita a respeito disso. Perfeito. Parafraseando Adam Smith, a gente não espera a benevolência do padeiro, né? Então, a gente espera que cada um faça o melhor por si, que daí eu acho que isso acaba gerando um resultado positivo na sociedade como um todo. Obrigada, Ferrenhos. Obrigada, Catarina, por me acompanhar em mais um episódio, e até mais. Até mais. Obrigada, Lô. Obrigada, Mano. Até a próxima. Valeu. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.